Olá, amados, a paz e a misericórdia de Deus seja contigo. Terceiro vídeo de hoje, vamos falar sobre uma pergunta interessante que me fizeram e é bacana a resposta dela que o Senhor Deus me deu. Para que ir ao culto? Qual a razão que move você para levar você até um templo? Por que você vai até lá? Eu tenho ouvido muito, vem buscar a sua bênção, vem buscar a sua vitória. É sempre alguém querendo buscar algo no culto. Buscar algo e geralmente, sabe, você ir buscar algo, buscar. E eu cheguei a três tópicos, pelo menos a forma que eu vou ao culto que é interessante se pensar. Primeiro, eu vou ao culto para adorar a Deus. Eu vou demonstrar o meu amor a Ele e entender, deixar claro diante de todas as pessoas e diante de todas as potestades, principados e hostes malignas, de que Ele é o meu Senhor absoluto, Ele é dono da minha vida, eu daria 1000 vidas para Ele, eu tenho apenas uma e essa é dele. Tanto é que eu vivo pelo Evangelho e morrerei pelo Evangelho, não tenho dúvida em relação a isso. Primeiramente isso, adorar a Deus. Adorar, mas adorar de verdade, irmão, não é cantar, não, adorar. Demonstrar, se prostrar diante dele, reconhecê-lo como seu Senhor, reconhecer que Deus ele é tudo na sua vida, reconhecer que Ele é o seu dono, que Ele é justo, fiel, que Ele é companheiro, que Ele é misericordioso, que Ele é bondoso. Gente, tem tantas características de Deus que eu poderia passar anos aqui falando para você, como que Ele é maravilhoso, em especial pela sua longanimidade e misericórdia, sabe? Porque Ele está com o prazo esticado, tardando o seu Senhor, lembra? Tosquenejaram as noivas. Hoje, por exemplo, está todo mundo preocupado com outras coisas. Estão amando o presente século. Tem um discípulo de Paulo que abandona Paulo por esse motivo. Fulano, não lembro o nome dele, me abandonou amando o presente século. Hoje o que mais tem é pessoas amando o presente século. Primeiramente, adorar a Deus. Entende? Essas são as minhas razões, irmão. Entendeu? Depois você pode analisar as suas. Primeiramente, você vai ao culto para adorar a Deus. Segundo, você vai receber instrução. Você vai ser instruído pelo Senhor. Você vai até lá para poder ser instruído na palavra. Não na placa, isso, aquilo, como vai falar isso ou falar aquilo. Palavra. O culto é 2 horas, tem que ser 1h30 de palavra. Palavra. Hoje eu vou no culto, eu vejo meia hora de louvor, showzinho gospel básico, para poder gerar emoção musical. Após o louvor, eles descobriram que você pedir dízimo e ofertas após o louvor, as pessoas são mais generosas, porque elas estão, sabe, estão no frenesi. Então pode ver que antigamente pedia dízimo no final dos cultos. Agora pode ver que eles terminam o louvorzão no comecinho e já sai passando a sacolinha. Porque naquele momento as pessoas estão mais propensas a oferecer. Além disso, vamos lá, meia hora de louvor, aí te dá uns 20 minutos depois ali do rapaz convencendo você a dar dinheiro para a igreja. Eu acho uma perda de tempo isso. Aí depois tem mais uma meia hora de recado e palavra, tem lá meia hora de palavra e geralmente é bem fraquinha. E essa é a razão do nanismo espiritual hoje no Brasil, sabe, no mundo. Sabe, nanismo espiritual, gente. Você está dando leitinho para pessoas que estão lá na igreja há 10 anos. A pessoa por isso que existe. Sabe, eu não culpo as pessoas que vão para o mundo às vezes, sabe? Eu não culpo só elas. Os sacerdotes que deveriam alimentá-las, sabe? Tá lá a menina com 9 anos, a outra menina com 3 anos e tem a mesma alimentação. Recebe o mesmo tipo de alimento. Isso é totalmente incorreto. É claro que cada um de nós temos que buscar. Entendeu? Mas o sacerdote tem que pelo menos comunicar, falar busque, nem incentiva a leitura da Bíblia. Então vamos lá receber o quê? Instrução. Vamos ouvir Deus falar na boca de um homem. Como é bom isso, amados. Esse dia atrás eu fui num culto e o irmão falando, movido pelo Espírito Santo, que bênção que era aquela. Sabe, eu vou em vários, são raros os que eu encontro, verdadeiramente, assim, que eu vejo sem homem, não vejo vaidade, ego, arrogância, nada lá. Sabe, o homem se esvaziar de mim para encher de ti, Senhor. Sabe, essa parte, tirar tudo quem eu sou, para deixar só Deus falar, porque homens são homens, entende? Vamos lá. Segundo, instrução. Você vai receber a instrução do Senhor. Terceiro, e o mais importante, amado, entendeu? O mais importante para nós todos, correção. A gente vai para o templo para ser corrigido, para ser exortado, para ser colocados no caminho do Senhor. Você vai lá para ouvir de Deus onde você tem errado e para corrigir os seus passos. E como tem faltado correção nos tempos de hoje? Por quê? É medo. Os dirigentes têm medo de corrigir, porque se corrigir a igreja esvazia. Tem uma história que eu ouvi em algum lugar, não lembro bem onde, mas o pastor era... Eu não lembro quem me contou essa história, não sei se eu ouvi o pastor Paulo Júnior falando a respeito, que é o pastor que eu acompanho bastante o trabalho dele, ou foi o Josué Irion, eu não lembro quem, irmão, mas disse que tinha uma igreja com 1000 membros. E ele falava e agradava, e o dia que Deus mandou ele exortar a igreja, corrigir a igreja, colocar enquadrar com a palavra do Senhor, para você se enquadrar a palavra, não a palavra a você, não, é você que se enquadra a palavra.
Diz que ele começou a pregar, os 1000 membros dele reduziu para 100 ou 150, sabe? Mas aqueles 100, 150 que ficaram lá, eles verdadeiramente querem servir a Deus, não são da galerinha do oba-oba, não. Então as razões para você ir ao culto, as razões que eu encontro para eu ir ao culto, são essas, entende? Eu vou para adorar o Senhor, testificar diante de todos, de tudo e todos, seja no mundo espiritual ou no mundo natural, de que Senhor Deus é meu Senhor. Eu vou até lá para receber instrução, para aprender. E como eu aprendo, irmão? Como eu aprendo com Leonardo Ravenhill, como eu aprendo com Paul Washer, que é o meu pai na fé, nem me conhece, sabe? Isso que eu acho interessante. Paul Washer nem sabe quem sou, nem sabe que eu existo, e foi a pessoa usada por Deus para me evangelizar. É o grande responsável por essa busca toda que eu tenho. Paul Washer foi para uma igreja, a igreja era apóstola, e eu via que não batia, sabe? O que estava no meu coração, o que eu sentia de Deus, não batia com o que eu ouvia, teologia da prosperidade, aquela coisa toda, tanto é que eu fui expulso dessa igreja. E aí depois o Senhor Deus apresentou esse Paul Washer para mim, que veio de uma forma totalmente misteriosa para mim via MSN, para uma pessoa que eu nunca ouvi, e aí falou, ó, dá uma olhada nesse link aí. Fui ver e acabei vendo tudo dele. Agora, adorar a Deus, receber instrução. E você vai ter instrução com várias pessoas, gente, várias. Sabe? Eu destaco aí Leonardo Ravenhill, eu destaco o Paul Washer, eu destaco o livro Heróis da Fé, que é um livro sensacional, sabe? Eu destaco várias coisas para você poder buscar e saber mais desses homens. Eu destaco Jonathan Edwards, eu destaco John Wesley, eu destaco... Gente, tem tanta gente, Martin Lutero, Savonarola, entre outros, para você poder buscar textos desse homem e aprender. Aprender e ver a diferença entre o verdadeiro evangelho e esse evangelho diluído. Esse evangelho de acordo com a idade, sabe? Ah, para criança tem um evangelho de tal forma, aí para o jovem adolescente tem o evangelho mais liberal, aí para o médio, aí para o mais velho. Não, meu, evangelho é evangelho, entendeu? Evangelho é evangelho. E principalmente ser corrigido. Sabe? Você tem que glorificar a Deus quando você recebe correção. Ah, todo mundo glorifica a Deus quando você recebe uma coisa de bênção. Ah, eu ganhei. Olha, Deus vai te dar um carro. Deus isso, vai fazer isso. Deus vai fazer. Todo mundo grita aleluia, grita glória a Deus. Agora na hora que Deus corrige, a pessoa, sabe, não sabe glorificar a Deus pela correção. Amado, a correção de Deus é o que nós mais precisamos. É a correção do Senhor que nos mantém e nos coloca nos caminhos do Senhor. É a correção do Senhor que nos conduz a Ele. Irmão, sem exortação, tudo cai por terra. Por quê? Porque somos crianças e crianças falham, erram, e elas necessitam de exortação. Agora, se recusamos a exortação do Senhor, filho meu, não te enoje da repreensão, porque o pai corrige o filho que ama. Sabe? A correção é a essência do amor de Deus. Se você não quer ser corrigido, amado, todo o resto é inútil para você. Totalmente, nem se importa, irmão. Se você não aceita a correção, só os tolos não aceitam a correção. A Bíblia é clara em relação a isso. Os homens tolos não aceitam ser corrigidos. Eles querem, na verdade, acham que sabem alguma coisa. Irmãos, a correção é a essência de tudo. Glorifique a Deus quando você for corrigido. Dê glória a Deus quando o irmão corrigir você. É claro que isso tem que ser feito de forma clara, chamar, particular, falar alguma coisa assim, etc e tal. E às vezes é necessário fazer de outra forma, como Paulo fez com Pedro, na carta de Gálatas. Sabe, Paulo, o derradeiro apóstolo, o abortivo, o menor dos apóstolos, corrigindo Pedro, que era a cabeça da igreja primitiva. Agora, e Paulo no meio de todo mundo. Mas todo mundo, como podes tu, sendo judeu, viver como gentios e exigir que os gentios vivam como judeus? No meio de todo mundo. E por acaso Pedro ficou nervoso? Pedro se irritou e respondeu, retrucou? Não, irmão, ele ficou, quietinho, porque ele estava errado. Agora hoje, você vai falar com esses sacerdotes, irmão, você é expulso da igreja. Foi o meu caso. Já fui expulso de uma e tomei o gelo na segunda. Entendeu? O Senhor Jesus foi expulso de 4. Eu chego lá, fica tranquilo. Eu chego lá. Tudo isso para a honra e glória de Deus, irmãos. Porque, na verdade, devemos buscar a correção do Senhor. Sabe? Canais que eu divulgo, eu divulgo bastante o trabalho do pastor Paulo Júnior, que é um pastor que eu respeito muito, admiro o trabalho dele, Josué Erion, entendeu? E eu gostaria de divulgar 2 canais aqui, para você poder acessar. Tem o canal Voltemos ao Evangelho e o canal Defesa do Evangelho. O Defesa do Evangelho é do pastor Paulo Júnior, e é administrado mais por ele, a maioria dos vídeos são dele, inclusive. E o Voltemos ao Evangelho, eu não conheço o administrador, mas tem muita coisa interessante. São 2 canais que você encontra aqui mesmo no YouTube. Você digita Voltemos ao Evangelho, tudo junto. Voltemos ao Evangelho e Defesa do Evangelho. São 2 canais que eu conheço, que tem um material, irmão, assim, é mel, sabe? Um material são os maiores pregadores de Deus. Não são os maiores pregadores do mundo, tá? São os maiores pregadores de Deus. Pessoas que Deus exalta, pessoas que Deus trabalha com eles. Por quê? Porque esses homens se humilham diante de Deus.
Para você poder pregar a palavra do Senhor, eu ouvi o Paulo Júnior falar certa vez, e repito as palavras dele: quer ser um homem grande diante de um púlpito? Viva de joelhos diante de Deus. Um homem de oração, um homem de joelhos diante de Deus, ele é grande porque Deus usa esses homens. Sabe? Deus gosta de usar esses homens. Deus procura homens que entendam e que estejam dispostos a se despir de si mesmo para poder falar única e exclusivamente a palavra de Deus. Deus procura homens que sejam dispostos a abrir mão dos seus sonhos daqui desse lugar, para que você viva em Cristo, viver no Espírito, andar no Espírito, sabe? Não com sonhos ou projetos desse lugar, irmão. Isso aqui daqui a pouco vai queimar, sabe? Não é para amanhã, meses. A Bíblia fala, não fique pensando, também vai ser surpresa, assim. Errado, irmão. Errado. A Bíblia fala claramente uma coisa: isso não virá antes de manifestar o filho da perdição. Você vai perceber o anticristo manifestado. Você vai ver ele trabalhando. Entendeu? Agora, um dos arautos dele já está aí, amado. As pessoas olham para o discurso dele assim, ó, aquele olhar apaixonado enquanto ele discurso, um olhar de contemplação. É quase um olhar que eu tenho quando eu estou sozinho conversando com Deus. Eu tenho aquele olhar focado para o Senhor, sabe? É aquele olhar que eu tenho visto em relação a políticos globais aí, presidentes de países estranhos por aí. Mas fique atento, amados, fique atento, fique tranquilo. O Senhor Deus não deixa aquele que tem o Espírito Santo ser pego de surpresa. Então busca Deus, sabe? Para a comunidade de conspiração na teoria, a qual eu sou muito ativo nela, eu digo sempre: cuidado, amados, cuidado, muito cuidado, para você não ficar simplesmente assistindo o diabo trabalhar. É interessante você ver a obra do outro para você poder você vigiar. Você vigia e sabe que ali eu não vou, que ali é perigoso. Não vou mexer com aquilo ali, que ali é perigoso. Entendeu? Não vou andar de mão dada com aquilo ali, porque aquilo ali não provém de Deus. É interessante, mas tome muito cuidado, muito mesmo, amado, para você não perceber durante as tribulações que virão que você passou a vida inteira assistindo o diabo trabalhar e não se preparou na palavra, tá? Porque eu fico bobo de ver algumas coisas, um poste aqui, outro ali, aquele ibope, aquela coisa assim, sabe? Todo mundo se empolga, sabe? Se maravilha, como João se maravilhou em Apocalipse, ficou maravilhado. Irmãos, não vos maravilheis pelas obras do maligno, não vos maravilheis, sabe? Não, deixe isso de lado e foque no que realmente é importante. Essa é a razão para você poder ir ao culto. Segundo o que penso, amado, e que deixo claro, eu não quero pensar para você. Quais são as suas razões para você ir ao culto? Eu não estou aqui para pensar para você, eu estou aqui para convidar você para pensar. Eu quero que você pense por si só, sabe? Deus não vai te punir por pensar, não, irmão, fique tranquilo, sabe? Ele se alegra por aqueles que pensam. O que você acha que Adão fazia até a queda do homem? Não tinha trabalho, ele não trabalhava. O que ele fazia? Ele colocou o nome de todos os animais. Isso exige raciocínio, não exige? É? Só pensar. Entendeu? Colocou nome em todos os animais, nomeou as plantas também e tudo mais. E por que Jesus vinha conversar com ele todo fim de tarde? Vinha conversar com ele. Mas era Deus. Irmão, entenda uma coisa interessante sobre isso. Eu vou explicar a Trindade num outro vídeo, para você poder compreender o que é a Trindade, quem é, e também tirar a dúvida sobre a Maria, tá bom? Por enquanto é só, amados, obrigado. E essas são as razões pela qual eu vou até o culto, eu vou até as congregações, sento para adorar o Senhor, para receber instrução e para ser exortado. Sabe? Eu gostaria de colocar até o contrário ali. A adoração vem antes de exortação. Mas exortar, irmão, ser exortado é bom demais. É agradável ser corrigido, ser colocado nos caminhos do Senhor. Porque quando você é corrigido é a prova de que Deus te ama. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Essas não são as minhas razões. Eu vou para adorar, vou para receber instrução e vou para ser exortado. E você, amado, para que você vai ao culto? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.